Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Design. Aqui quem fala é Liut Christian. Estamos de volta com mais um vídeo da série migrando do Corel para o Illustrator. E antes de começar esse vídeo, confere aqui embaixo na descrição do vídeo mais informações sobre essa série de vídeos, sobre o vídeo que você está assistindo, links de referências para o Clube do Design e links também para todos os nossos perfis sociais. Para evitar que as introduções dos vídeos fiquem muito longas, eu vou deixar sempre na descrição, lembrando vocês só de conferir no comecinho de cada vídeo. Especialmente nesse aqui, eu quero falar sobre um link especial que vai estar aí embaixo, que é o link para a promoção de pré-venda, lançamento do meu curso de InDesign na Suite Criativa. Se você acessar e adquirir o curso na pré-venda, ok, você vai pagar apenas 50% do valor. Então clica no link na descrição, porque se você comprar, além do curso de InDesign na pré-venda com 50% de desconto, colocar também no seu carrinho o meu curso de Illustrator, você leva os dois pela metade do preço cada um. Então corre aí, clica no link da descrição, confere o curso lá na Suite Criativa e dá essa força aí para o nosso trabalho. Claro, você vai receber certificado, dá uma conferida nas informações da página, que está tudo bem explicadinho lá para você. Voltando aqui agora para a nossa série, para o nosso vídeo. No vídeo passado a gente viu as semelhanças e as diferenças na janela de criar novos documentos, para criar novos documentos do Illustrator e do CorelDRAW X7. Lembrando que a gente está usando o CorelDRAW X7, Illustrator Creative Cloud 2017. A gente vai fazer hoje, nesse vídeo, uma breve análise dos espaços de trabalho de cada um dos aplicativos. E lembrando que a gente vai devagar, vai com calma. Se você tiver sugestões, deixa aqui embaixo nos comentários. O objetivo aqui, além de te mostrar como migrar do Corel para o Illustrator, é também, claro, te ajudar a entender melhor como cada um deles funciona. É claro que a estrutura do espaço de trabalho deles é muito semelhante. Você tem a hierarquia, na verdade, de estrutura do Windows ou de qualquer outro sistema operacional, onde você tem, no caso do CorelDRAW, a barra de títulos na parte de cima, que mostra o nome do aplicativo, o tipo de arquitetura e também o nome do documento. No Illustrator você não tem a barra de títulos, você tem aqui em cima apenas a barra de menus, onde você encontra os menus, alguns lançadores e aqui do ladinho o alternador de espaço de trabalho e a janelinha de pesquisa. Logo em seguida você tem uma segunda barra que se chama painel de controle. No CorelDRAW você tem mais algumas barras extras, além da barra de títulos, você tem a barra de menus, que serve apenas para os menus, você tem aqui a barra de ferramentas padrão e aqui a barra de status, ou o que seria equivalente ao painel de controle no Illustrator. Logo em seguida, a partir da versão X7, o CorelDRAW passou a oferecer pequenas guias aqui na parte de cima que te permitem visualizar vários documentos ao mesmo tempo em uma única janela, algo que já estava presente no Illustrator há bastante tempo e que foi implementado recentemente apenas no CorelDRAW. Então, quando você cria novos documentos no Illustrator, você tem disponíveis as guias aqui na parte de cima. É claro que o Corel tem um recursinho um pouquinho diferente, né? Você tem uma vantagem, que é esse sinal de mais aqui, que permite que você crie um novo documento facilmente, clicando nele. No Illustrator, ou você acessa o menu File New, arquivo novo, né? O comando Ctrl N, ou simplesmente aperta Ctrl N também para criar um novo documento e assim criar uma nova aba aqui na parte de cima. Então é uma vantagem legal do CorelDRAW, mas que pode ser facilmente contornada no Illustrator pressionando o Ctrl N. Do lado esquerdo a gente tem a caixa de ferramentas do CorelDRAW, idêntica à caixa de ferramentas do Illustrator. A diferença é que a caixa do Illustrator pode ser recolhida e expandida com facilidade para uma ou duas colunas. Você pode ver que, especialmente aqui no meu espaço de trabalho, eu tenho uma segunda barrinha aqui do lado, mas eu vou redefinir aqui para o espaço de trabalho essencial, para todo mundo ver junto, tá? Se o seu espaço de trabalho está diferente, você pode clicar aqui em cima e selecionar a opção Reset Essentials. Primeiro, claro, selecionar o espaço de trabalho e Reset Essentials. Vou falar sobre espaço de trabalho ainda nesse vídeo, calma aí. Bom, então a gente tem aqui a caixa de ferramentas, elas funcionam exatamente do mesmo jeito. Cada ferramenta que exibe esse pequeno triângulo na parte de baixo representa um grupo de ferramentas. Se você clicar e segurar o botão do mouse, você consegue expandir esse grupo de ferramentas. O mesmo acontece no CorelDRAW, é só clicar e segurar para expandir os grupos de ferramentas disponíveis.
Além disso, você vai encontrar na caixa de ferramentas as ferramentas agrupadas em pequenas seções. Você pode ver que existe uma espécie de linhazinha fininha aqui, setorizando cada um dos grupos de ferramentas. O mesmo acontece no Illustrator, onde você tem linhas quase imperceptíveis aqui que também setorizam as ferramentas. Na verdade, elas são grupos maiores de ferramentas, geralmente que separam ferramentas de seleção, de desenho, de transformação, de cores e assim por diante. Então é um recurso comum em ambos os aplicativos. Neste ponto, nós temos um recurso diferente no Illustrator que permite destacar grupos de ferramentas e mantê-los flutuando na sua janela. Nota que é diferente de arrastar as ferramentas do CorelDRAW para fora da caixa de ferramentas. Você pode abrir caixa de ferramentas flutuantes no CorelDRAW utilizando o menu janela, e aqui em ferramentas você pode abrir algumas ferramentas separadas, como ferramentas de transformação, por exemplo, mas no Illustrator isso acontece de um jeito diferente. Você pode simplesmente expandir o grupo de ferramentas, por exemplo, o grupo de ferramentas retângulo, e você pode clicar aqui no cantinho para que você mantenha o grupo de ferramentas flutuando na sua tela, e você pode recolhê-lo também em uma coluna, ou na vertical ou na horizontal, e pode encerrá-lo, e a ferramenta sempre vai continuar disponível ali do lado esquerdo. Na área maior da nossa janela a gente tem o espaço de trabalho ou a janela de documento presente em ambos os aplicativos, e aqui na parte de baixo a gente tem a barra de status. Eles são muito semelhantes nessa questão. No CorelDRAW, nesse caso, ele vai exibir a paleta de cores do documento, que mostra as cores usadas no seu documento. Mais abaixo você tem a barra de status realmente, onde você vai ter as informações de objetos selecionados, informações de camadas, informação de preenchimento e contorno. Além disso, o CorelDRAW mostra aqui embaixo uma pequena guia onde é possível criar novas páginas para o mesmo documento e navegar entre elas. Além, é claro, dos controles de rolagem padrão aqui na parte lateral. O Illustrator é mais ou menos assim, tá? Ele tem uma parte de baixo bem mais simplificada, ele não tem uma paleta de cores de documento e também não tem controles de página, até mesmo porque o CorelDRAW e o Illustrator interpretam de uma maneira diferente as páginas ou as artboards no caso do Illustrator. Isso porque no CorelDRAW você tem um conceito de páginas, de paginação, de páginas contínuas, onde você tem página 1, página 2, página 3, página 4, e você pode utilizar esse recurso como um aplicativo de layout de páginas, como você faria no InDesign, por exemplo. Então, você na verdade tem essa interpretação no CorelDRAW de que cada uma dessas novas abas aqui embaixo pode ser considerada uma página, inclusive pode ser impresso como brochura, pode ser impresso com encadernação e assim por diante. No Illustrator essa ideia é diferente. Se no CorelDRAW você tem um conceito de páginas contínuas, no Illustrator as pranchetas de desenhos, que são como são chamadas as páginas, né, digamos assim, no Illustrator, as artboards, elas não são feitas para ser sequenciais, elas não são feitas para ter a mesma lógica de paginação disponível no CorelDRAW. Essa talvez seja a principal diferença em termos de recursos iniciais entre os dois aplicativos. No Illustrator, as artboards podem ser criadas utilizando um painel específico, que é o painel de artboards. Para isso, você precisa abrir um painel específico clicando aqui no menu Window e Artboard. E a partir desse painel, você consegue criar novas pranchetas de desenho. E você observa que, apesar de as pranchetas serem inseridas uma do lado da outra, você pode reorganizá-las de qualquer outra maneira que você quiser. Para isso, bastaria selecionar a ferramenta prancheta disponível aqui na caixa de ferramentas, e aí você pode deslocar as folhas dentro do seu espaço de trabalho livremente, inclusive sobrepondo elas. Então, o Illustrator não foi desenvolvido para ser um aplicativo de paginação sequencial ou para construção de layout de páginas sequenciais. Você pode fazer isso, é claro, utilizando os recursos disponíveis do Illustrator, mas você vai encontrar limitações se você quiser desenvolver outros tipos de projetos contínuos ou com paginação sequencial, como revistas, cardápios, menus e assim por diante.
Novamente, você consegue fazer esse tipo de coisa se você, por exemplo, exportar em PDF e depois usar o Acrobat para fazer um livreto e tudo mais, mas se tratando apenas de recursos disponíveis no Illustrator, você não tem isso por padrão, você não consegue fazer esse tipo de paginação sequencial. Até mesmo porque utilizando o painel Artboard você pode trocar a ordem das páginas ou das artboards facilmente. Você pode ainda, com essa ferramenta, a gente vai estudar em mais detalhes na frente, tá? Modificar esse conjunto de artboards para tamanhos específicos e pode reorganizá-los de maneiras distintas, em colunas, em linhas, pode colocá-las lado a lado, em matriz e assim por diante. Você vai fazendo esse ajuste livremente, sem limitação, e a arte que tiver dentro vai acompanhando, mas a gente vai olhar isso com mais detalhes na frente. No CorelDRAW isso é diferente, você consegue até utilizar as opções para deslocar as páginas entre si aqui embaixo, deslocando as abinhas aqui na parte de baixo, mas além, claro, você pode exibir, clicando no menu exibir, a opção de exibição de classificador de páginas, que vai permitir que você altere a ordem dessas páginas com facilidade, ok? Claro que é bem diferente da dinâmica que você tem com as artboards do Illustrator, mas são recursos semelhantes. Se você der 2 cliques na página, você vai selecionar ela no classificador. No Illustrator você pode simplesmente dar 2 cliques aqui no painel de artboards e pronto. Mas isso aqui é só para você ter uma palhinha de como funciona. A gente vai estudar cada um desses recursos individualmente, comparando com o CorelDRAW nos próximos vídeos. Do lado direito, o CorelDRAW traz as amostras de cores, ou seria a paleta de cores padrão. Essas amostras de cores aqui são conjuntos padrões, tá? Criados para que você tenha acesso a uma pequena escala de cores com facilidade. Então são as cores mais comuns utilizadas. No Illustrator você encontra do lado direito o que a gente chama de doca de painéis. No Illustrator e em todos os aplicativos da Adobe, você vai precisar utilizar painéis para quase tudo que você vai manipular, vai editar, vai configurar, justamente porque é um conceito já trazido desde as versões mais antigas do Photoshop e que foi migrando para todos os aplicativos da Adobe à medida que ela foi adquirindo e foi aprimorando esses softwares, e hoje praticamente todos os softwares da Adobe têm o mesmo fluxo de trabalho, têm a mesma lógica de painéis e de ferramentas. Então aqui do lado você não tem apenas amostras de cores que podem ser acessadas a partir do painel de amostras ou swatches, mas você tem acesso a diversos outros conjuntos de painéis que podem servir para configurar ferramentas, preencher objetos, aplicar efeitos, até recursos de exportação, de transparência e assim por diante. A principal diferença em relação aos painéis é que o CorelDRAW utiliza geralmente janelas daquele estilo pop-up. Por exemplo, você vai fazer um gradiente, você pode tanto utilizar a ferramenta de gradiente interativo, que inclusive não está disponível aqui nesse espaço de trabalho padrão, mas depois a gente pode habilitar. Mas geralmente quando você abre uma janela de preenchimento no CorelDRAW, seja pressionando o F11 ou Shift F11, o Shift F11 é preenchimento uniforme, né? E o F11 de gradiente. Então ele vai abrir nessas janelinhas estilo pop-up. São janelas de diálogo, né? O mais comum aí no Windows. No Illustrator isso já acontece diretamente no espaço de trabalho. Então, ao invés de você precisar bloquear a sua visão do objeto a partir de uma janela uma janela pop-up ou de uma janela de diálogo, que vai impedir que você faça modificações diretamente no seu objeto, no Illustrator você trabalha com painéis, por exemplo, o painel de gradiente, que permite que você tenha acesso a essa informação e as configurações sem precisar bloquear a sua tela ou bloquear a seleção. Você pode trabalhar inclusive com vários painéis ao mesmo tempo. Só fazendo um pequeno adendo, eu esqueci de mencionar que o CorelDRAW também tem um recurso semelhante à doca de painéis do Illustrator. É um recurso que é conhecido como janela de encaixe, onde você tem acesso a algumas configurações, inclusive as opções de cores mostradas há pouco. Se você clicar no menu Janela, Janelas de encaixe, você vai encontrar uma seção só de janelas de encaixe que abrem lateralmente dentro do CorelDRAW e que podem ser recolhidas ou expandidas em alusão ao que você tem disponível na doca de painéis do Illustrator. Além disso, aquele controle de personalização ali em cima permite que você adicione novas janelas de encaixe à vontade. Então existem vários recursos que podem ser usados a partir de janelas de encaixe, que a gente vai ver mais à frente, principalmente quando estiver trabalhando com camadas e opções de texto, por exemplo.
E cada um desses recursos nós vamos explorar com mais profundidade em cada uma das aulas, então é muito importante que você acompanhe tudo do começo ao fim. Mesmo que você ache que você já sabe o que eu vou mostrar aqui, eu sempre posso comentar alguma coisa que talvez você não saiba ou tenha esquecido, então é muito importante que você assista. Para a gente fechar, eu vou falar um pouco sobre os espaços de trabalho alternativos de cada um dos softwares. O CorelDRAW geralmente tem uma estrutura de espaço de trabalho muito bem estabelecida e que é muito conhecida por praticamente todo mundo que usa o aplicativo. É esse espaço padrão que você está vendo aqui. A partir da versão X7, e apesar de já ser possível fazer isso na X6, na X5, nas versões antigas do CorelDRAW já possibilitava fazer modificações no espaço de trabalho e também selecionar inclusive o espaço de trabalho do próprio Illustrator, na versão X7 esses recursos foram aprimorados e levados a um outro nível. Você pode notar no CorelDRAW X7 que existem esses pequenos sinais de mais, que permitem adicionar novas caixas de ferramentas, novas opções à sua caixa de ferramentas e ao seu painel aqui em cima de menu. Você pode esconder ou pode personalizar inclusive. Além disso, a partir da versão X7, o CorelDRAW trouxe um conceito que já era muito conhecido no Illustrator, que são os espaços de trabalhos pré-configurados. Se você voltar aqui em cima para a tela de boas-vindas, você vai encontrar aqui uma guia chamada área de trabalho, que permite alternar todo o espaço de trabalho do CorelDRAW para pré-definições que já vêm instaladas, como o espaço de trabalho Light, que vai mostrar as ferramentas mais básicas do CorelDRAW. Você tem o modo clássico, que vai trazer o espaço de trabalho padrão do CorelDRAW X6, inclusive é o que eu recomendo que você use, pois traz todas as ferramentas que você já conhecia nas versões anteriores. Tem o modo padrão, que é o espaço de trabalho específico criado para o CorelDRAW X7, além de você poder selecionar entre os modos avançados de ilustração e de layout de página, além de um espaço de trabalho meio furrequinha do Illustrator que a Corel tenta imitar, mas eu não tive uma experiência muito legal usando esse espaço de trabalho. Todos esses espaços de trabalho podem ser facilmente alternados utilizando o menu Janela, e na opção Área de Trabalho você pode alternar novamente entre todos os espaços de trabalho, além de ter a possibilidade de criar seus próprios espaços de trabalho. No Illustrator isso funciona basicamente do mesmo jeito, mas é claro que o recurso já está presente por conta da compatibilidade com os demais aplicativos da Adobe. Isso já estava presente no Photoshop, está presente no InDesign e também no Illustrator, e é na verdade um recurso muito comum em todos os softwares da Adobe, inclusive nos de edição de vídeo, de animação e assim por diante. Você pode alternar entre os espaços de trabalho pré-configurados do Illustrator, acessando aqui em cima o alternador de espaço de trabalho e selecionando os espaços que já vêm pré-determinados, como Print e Proofing, que seria a impressão e prova, pintura. Você tem o modo de layout e basicamente o que ele faz é alternar as opções dentro da doca de painéis. As ferramentas continuam as mesmas, você vai apenas mudando as opções disponíveis, na doca de painéis. E também, claro, você pode criar os seus próprios espaços de trabalho também. Primeiro modificando toda a área de trabalho e depois salvando, mas a gente vai ver isso mais na frente. Além disso, você pode alternar o espaço de trabalho clicando no menu Window, que é o menu Janela, de maneira muito semelhante ao CorelDRAW, selecionando o Workspace, e aqui você vai ter exatamente as mesmas opções. Seria Janela e espaço de trabalho na versão em português. Então você nota que ambos os aplicativos são extremamente semelhantes, com pouquíssimas ressalvas em se tratando do espaço de trabalho. O que muda, na verdade, toda a dinâmica do seu fluxo de trabalho são os painéis disponíveis no Illustrator, que podem te atrapalhar um pouquinho, justamente porque é neles que você vai encontrar a principal diferença e as principais dificuldades quando você faz uma comparação direta com as ferramentas do CorelDRAW. Mas à medida que você vai se acostumando com ambos os espaços de trabalho, você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças e que, na verdade, para você começar a usar o Illustrator, você só precisava de uma série igual essa aqui e também de um pouco de força de vontade. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Não perca o próximo vídeo na semana que vem. Não esquece de conferir todos os links e as referências aqui na descrição do vídeo e também de curtir e compartilhar para ajudar o meu trabalho. Deixe seus comentários com suas dicas e sugestões. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.